Não, não vou cantar. Vamos continuar com Jesus. Deixa para outra. Anota essa para outra. Aí Jesus manda os discípulos e disse: eu vos dou autoridade. Vão. E eles foram. E no nome de Jesus eles foram muito bem sucedidos. Lucas 10:17. Lembra disso? Já leu? Foram muito bem sucedidos. E eles voltaram, irmãos, com uma alegria tremenda, e voltaram com muito júbilo, e disse: Senhor, esse é o relatório que nós te trouxemos, em teu nome os demônios se submetem a nós. Aí Jesus já, não vou dizer, ligou as antenas e disse: não vos alegrai-vos, porque os demônios se submetem a vós. Alegrai-vos por aquilo que vocês receberam e não tinham poder para adquirir. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Mas antes ele disse: eu já vi Satanás caindo como raio no céu. E aí você pensa: como assim? Eles vêm com um relatório espiritual, cheio de alegria e de júbilo, e Jesus disse: eu vi Satanás cair como raio. A gente pensa que no momento que eles estão expulsando o demônio, Satanás caiu como raio, mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: foi assim, com esse espírito de orgulho espiritual, que Satanás caiu como raio. Porque é difícil lidar quando tudo vai bem e tirando o nosso foco daquilo que é a nossa verdadeira bandeira, que é o Senhor. Então guardar seu coração é uma grande batalha. Se você fizer uma comparação de como o apóstolo Paulo termina a sua vida e como Salomão termina a sua vida, você já vai poder ter aí uma grande comparação para você se orientar. Paulo termina a sua vida em batalhas, mas ele termina dizendo: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Salomão não, Salomão nada na riqueza, na prosperidade, e ele termina dizendo: tudo é vaidade, tudo. E a Bíblia diz que Salomão acaba se contaminando, porque no fim da sua vida, ele já não tem força para resistir aos apelos das mulheres que vieram de outras nações e que o leva para a adoração dos deuses. A Bíblia não diz que Salomão adorou deuses, mas ele estava presente e ele permitiu que elas levantassem altar para os seus deuses na terra de Israel. Quando você está prosperando, quando você está passando dificuldade, o inimigo vem. Você pode repetir isso? Quando você está passando grande dificuldade, o inimigo vem. Mas não pense que quando você está prosperando, ele está longe. Marcinha às vezes tem algumas coisas que ela não gosta muito que eu fique contando relatórios, mas eu tenho alguns relatórios. Um deles, assim, que me impactou muitos anos atrás, foi na entrega do Prêmio Nobel da Paz para Madre Teresa de Calcutá. Ela trabalhou com os pobres da Índia, né, nessa região de Calcutá, e ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Eu não me lembro quando foi, não sei se foi 84, eu não me lembro o ano, né, me fugiu da mente agora, mas eu acho que eu escrevi num dos livros que eu escrevi, eu coloquei essa referência. E ela não apareceu para receber o Prêmio Nobel da Paz. E aí citaram, mas ela não foi. Ela continuou lá, trabalhando com os pobres, continuou lá na Índia, e não foi, não viajou para ir buscar. E aí alguém, claro, né, que foi entregar, e um repórter foi perguntar a ela por que ela não foi. E eu nunca mais esqueci dessa palavra que ela deu. Não entrou assim no meu coração: eu não fui para não ser confundida com a causa que eu defendo. Não é por mim, é mais do que eu. Então você vê que a mulher diz: eu não vou lá receber prêmio, eu não quero que ninguém olhe para mim e diz assim: ela lutou para receber esse prêmio, ela está fazendo as coisas porque aí ela foi premiada. Eu não quero saber de prêmio, meu prêmio eu já ganhei: servir. Eu não quero ser confundida com a causa. A causa é Cristo. Eu posso não concordar com as teologias da Madre Teresa, mas eu tenho que concordar que ela entendeu
Quantos estão entendendo aqui, querido? Você pode aplaudir ao Senhor? Aí, eu quero entrar na palavra em 15 minutos. E a palavra é que você pode continuar fazendo as coisas como crente. Eu lembro que Neemias pregou aqui, a última vez que Neemias pregou, ele estava falando sobre isso. É trágico quando você aprende a fazer tudo, mas o seu coração não está nas coisas que você está fazendo. E essa é a palavra que eu quero trazer para você. Você pode estar fazendo muita coisa e teu coração já ter ficado para trás. Então eu quero ler com você, queria que acendessem as luzes o máximo possível, e eu quero ler com você, e parar, para a gente ler 3 partes, 3 blocos, 3 parágrafos, vamos dizer assim, eu vou fazer essa divisão de parágrafo, do que está escrito em Apocalipse, na carta que Jesus escreveu à igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Eu pedi você para tocar para me acalmar. E tá ótimo, tá bom, fica assim, tá tranquilo. Tá? Porque às vezes a gente fica acelerado demais e eu não posso acelerar. Agora eu preciso que você preste atenção. Se você não dormir, amém, né? Porque também você, Jesus. Só para contar uma história, só uma historinha. Um pastor estava conversando comigo que tinha 3 senhoras na igreja que toda vez que ele começava a pregar, elas dormiam. E como a igreja era muito pequena, tinha 40 membros, 3 irmãs dormindo, chama atenção, né? E um dia eles disseram assim, mas por que eu quando começo a pregar, vocês logo dormem? Ela falou assim, porque não tem paz na nossa casa. Mas quando o Senhor fala, a sua voz, o seu jeito, vai dando um sono. E faz tão bem. Aí disse, tá bom. Pode dormir. Não durmam. Jesus começa dizendo, falando com João para escrever ao anjo da igreja, ele diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Marca aí, olha para mim, a gente vai caminhar um pouquinho. Quando João estava em Patmos, na ilha, Jesus aparece para ele. Ele está em oração, a Bíblia diz no dia do Senhor, a gente não sabe se é no dia de sábado, de domingo, ou se ele estava, né, num dia especial do Senhor, mas a verdade é que ele diz, eu estava no dia do Senhor orando, e uma voz atrás de mim começou a falar, como som de muitas águas, e eu me volto e vejo. E aí ele descreve o que ele vê. Ele sabe que é o Senhor, mas o Senhor se apresenta para ele de uma forma muito importante para o que ele vai fazer depois. Então as descrições eu vi um homem andando entre os candelabros, os candeeiros. Na mão dele tinha 7 estrelas. E aí ele começa a fazer descrição. Ele estava vestido com vestes compridas, talares. No seu peito um cinturão de ouro. Seu cabelo era branco como a neve, os seus olhos como chamas de fogo, e a sua voz como o som de muitas águas. Seus pés revestidos de um bronze como que saído da fornalha. E ele começou a falar comigo, e da sua boca uma espada de 2 gumes afiadas. Aí você diz assim, nossa, e aí ele diz, e depois dessa visão eu caí dura. Eu penso também, eu cairia, com certeza também. Uma visão dessa. Tudo isso que Jesus mostrou
para João e que ele foi descrevendo com coisas que ele podia lidar, porque Jesus precisava dar uma revelação, e não adianta Jesus dar uma revelação com coisas que você nunca viu, ele precisa dar uma revelação com coisas que você pode identificar e relacionar no mundo que você vive. Então, cada parte dessa visão, você vai, quando lê as 7 cartas para as igrejas, você vai ver que Jesus se apresenta para cada igreja na sua necessidade, usando uma dessas metáforas com as quais ele se apresenta. Estou explicando bem? Tranquilo? Então ele vai fazer a primeira carta e a primeira introdução dizendo ao anjo da igreja em Éfeso, e não é anjo sobrenatural, embora alguns teólogos acreditem até que há um anjo guardando a igreja, não há problema nenhum, mas esse é para o líder da igreja. Essas são as palavras, é porque ele está escrevendo, né, para o líder da igreja. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Primeira coisa que Jesus quer que a igreja de Éfeso entenda é: eu tenho controle sobre tudo o que está acontecendo. Eu ando no meio de vocês, que são como luz nas trevas. São 7 candelabros, porque são 7 igrejas, iluminando regiões na sombra da morte. E eu que estou falando, não estou falando porque me contaram. Eu continuo andando no meio de vocês. Estou vendo. E quero que diga também aos anjos que eles estão sob o meu cuidado, porque eu tenho essas estrelas nas minhas mãos. Quantos estão entendendo, querido? O Senhor conhece suas obras, sua vida, porque o Senhor se relaciona com você todos os dias. Não há absolutamente nada que você faça, que você diga, mas principalmente que você sinta, que Ele não saiba. Então o que Ele pede a João para contar é: entenda, João, escreva isso a eles. Eu estou falando do que estou vendo. Eu estou falando da verdade. E aí ele continua: conheço. Então agora, depois dele se apresentar e dizer: o que eu vou dizer para vocês é algo que não me conta, é algo que eu vi, que eu presenciei. Vou dizer o que eu presenciei. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Olha para mim, irmãos. Eu tenho falado isso o tempo todo. Não se espante com as provas, com as batalhas, porque na vida, principalmente cristã, é uma batalha. É aí no som. Jesus prometeu muitas coisas para os discípulos, mas ele não, que eles viveriam a vida sem aflição. No mundo tereis aflições. Não espante com isso. Todos aqueles que vieram para Jesus como uma solução para o seu problema, que vieram a Jesus como um amuleto, eles não vão permanecer.
Jesus certa vez estava cercado por pessoas que o seguiam e disse com muita sinceridade: vocês não estão me seguindo por causa da palavra, por causa da missão. Vocês simplesmente gostaram que eu multipliquei pão, sem que vocês... Por isso. Se precisar me dar um com fio, deve estar dando interferência lá dentro, não é isso? Se precisar me dar um com fio, se tiver, está tranquilo. Então, queridos, é muito importante que você entenda isso. As provas, as batalhas, elas vão te refinar, elas vão acontecer, porque elas fazem parte do processo de Deus na nossa vida. Ele unge Davi e diz que Davi será o próximo rei. E ele nem pode dizer para Davi o processo que ele tinha que passar, assim como para José o processo que ele tinha que passar. Então Jesus está dizendo: eu conheço a sua vontade de fazer a coisa certa. Eu conheço a sua vontade de fazer, de manter a pureza. Eu sei que você não suporta, se sente mal com orgulho, com pessoas ruins, com hipócritas. Eu entendo isso. E aí então, o texto que nós mais conhecemos diz assim: contra você, porém, e eu quero que você preste bem atenção nisso, contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Eu vou repetir. Por que eu vou repetir? Porque o texto, nos originais, é exatamente esse: você abandonou o seu primeiro amor. Você pode repetir isso comigo? Você abandonou. Diga: você não perdeu. Não foi algo acidental. Você cansou. Você cansou de fazer por amor. Você não parou de fazer. Você não parou de agir. Mas você já não faz mais como fazia antes. Por amor. Mas Jesus, isso te importa? Talvez não importasse para Moisés no tempo da lei. Talvez escravos saídos do Egito cumprindo a lei era suficiente. Mas Jesus diz: mas eu que ando no meio de vocês, eu que interajo, eu que sou o pastor de verdade, não quero que vocês apenas façam as coisas. Eu quero que o coração de vocês sejam fervorosos. E eu tenho contra vocês que vocês cansaram, abandonaram. Não foi um acidente, não foi uma coisa que vocês não perceberam, e nem percebi, não. Vocês cansaram. E para muita gente isso pode... tudo bem, o pessoal não está fazendo isso porque quer, está fazendo... Mas para Jesus não vale a pena. Alguns anos atrás eu disse para os irmãos: se você vai entregar dízimo porque você acha que vai ser amaldiçoado, não entregue. Se você vai entregar dízimo porque acha que está a barganhar com Deus, entregando, Ele tem a obrigação de te abençoar porque está lá em Malaquias, então eu vou te explicar o que está lá no Antigo Testamento. Não faça. Porque para a igreja, instituição, Vitória em Cristo, que a gente paga aluguel, paga conta de luz, faz obra, paga empregado, paga isso, vai funcionar. Seu dinheiro vai funcionar, porque é dinheiro, mas não vai funcionar para Jesus, porque não vira adoração. Quantos estão me entendendo, querido? E Jesus não quer que você venha à frente entregar seu dinheiro. Jesus quer que você venha adorá-lo e dizer: o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Você pode aplaudir ao Senhor, querido. Você faz as mesmas coisas. Você faz as mesmas coisas, você continua no mesmo ministério,
Talvez você continue tocando aqui no louvor, talvez você continue cantando, mas já não canta como antes. Pastor, minha voz anda cansada. Não é só a voz, é a paixão. E quer ver uma coisa, eu aproveitar que estou falando do louvor, a paixão, ela não é a paixão cantada aqui, porque tem muita gente que canta com paixão, mas é a paixão gerada de fora para dentro. Ou seja, eu não consigo viver uma duplicidade, uma vida lá fora e cantar no altar, porque não são coisas coerentes. Viver a vida do tipo que eu vivo, as conversas que eu converso, e depois vim aqui dizer que te amo, Jesus, é só uma atitude de quem aprendeu a cantar e as palavras certas. Pastor, mas a igreja vibra. Claro que nós vibramos, eu também vibro. Por quê? Porque eu acho que é real. Mas Jesus não vibra. Eu estava encarnando com a Josi, eu prometi que eu nunca mais ia falar, mas eu vou falar só agora, né? A Josi caiu aqui num dia desse aqui, porque o tamanco dela entrou naquele buraquinho, eu achei que ela estava querendo lavar o pé do povo. Eu espiritualizei o negócio de gente, a Josi está no mistério ali, no chão, depois ela vem com as sandálias, eu falei, ué. Aí ela me explicou, eu falei, poxa, Josi, eu estava embarcado num negócio espiritual. Eu estava conversando com um casal de pastores, que tem uma igreja em Madrid e uma em Portugal. Estava conversando com eles essa semana, e falando sobre o tempo da comunidade, de canções e tal. Aí eu estava lembrando a eles, falando com eles, sei lá, do tempo em que a gente usava retroprojetor, que tinha que ter transparência, canetinha de transparência, aquela coisa toda. Aí nós fomos a primeira igreja a ter aqui na região. A gente descobriu que vendia em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. E aí eu comprei, chegou, irmãos, que alegria. Só que a gente não encontrava as transparências. Até que alguém, não tinha internet também, né? Então não tinha como pesquisar na internet. Alguém disse, pega a chapa de pulmão, põe na água sanitária ou no cloro, e aquilo sai, e vocês escrevem com a canetinha reto, para retroprojetor e tal. E a gente fez, e passamos muito tempo assim. E um dia eu peguei esse projetor, levei para Ponta Porã, um lugar muito afastado de uma igreja que a gente tinha na divisa do Brasil com o Paraguai. Era 4 horas da tarde, eu testei o projetor, e aí ficou aquelas letras azul de caneta, né, canetinha, na parede. E nisso vinha entrando já de frente um diácono da igreja. Irmãos, quando ele veio, ele já veio tropeçando de tanto choro que ele veio. Chorando, 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 chorando e tal. E aí a gente acudiu, irmão, aconteceu alguma coisa? Ele disse, eu vi o que Daniel viu lá no livro. Deus escreveu na parede. Foi lindo. Eu não consegui ler porque era em hebraico, era um negócio assim, diferente. Eu falei, gente, ele viu testando o projetor. O que eu faço? Porque se eu disser para ele que é tecnologia, ele vai ficar tão decepcionado. Mas se eu também deixar ele nesse negócio, não posso mostrar os hinos para a igreja. Aí eu falei, irmão, vem cá. Deus é real, Deus escreve na parede, mas hoje ele não quis escrever, foi eu mesmo que escrevi, deixa assim. Foi triste, Gilvan. Mas eu trouxe do Rio de Janeiro um retroprojetor para ensinar cânticos para a igreja de Ponta Porã, eu não podia abortar o processo e nem mesmo mentir. Então nós nos enganamos. Se você fizer as mesmas coisas, cantar os mesmos cânticos, a não ser alguns que são profetas, demais aqui, né? Então no Espírito Deus revelou, mas no restante a gente vai cantar junto, a gente vai fazer uma festa, mas Jesus pode dizer, eu não recebi, não chegou aqui, porque não é mais como era, não é por amor, é porque aprendeu a fazer. É porque gosta de fazer.
é porque se sente valorizado quando faz, é porque dá status. Então, qual é a minha palavra hoje, para a gente encerrar o que a gente começou domingo passado, pastor passou hoje? É que você precisa ter um árbitro, não sei se está aqui, tá? Um árbitro, um juiz, para o seu próprio coração. E como é que a gente faz isso? Intimidade com Jesus. Voltar ao início de tudo. Levantar um altar para o Senhor na sua casa. E dizer: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu não quero deixar de fazer as coisas que eu estou fazendo. Eu não quero deixar de entregar o que eu estou entregando. Mas eu preciso fazer isso, olhando para o Senhor, autor e consumador da minha fé. Quantos entendem isso, querido? É lindo quando você não perde o amor. É lindo quando nós levantamos essa bandeira. Qual é a bandeira de Moisés? Jeová Nissi. Qual é a bandeira de Jesus? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Faz com paixão. Elas vão dar trabalho. Tem ovelha aqui, irmão, cascuda, não tem? Fala a verdade. Difícil. Mas olha para mim. Olha para mim. E cuida dela. É isso que sustenta. Olha para mim. Me ama a ponto de se deixar gastar. Me ama a ponto de dizer: és por ti. Essa é a minha oferta nessa noite. Você pode aplaudir o Senhor, você pode ficar de pé, em nome de Jesus.